Amém, irmãos? Então, nosso tema para nós meditarmos nesta noite é nossa identidade em Cristo. Quem nós somos em Cristo Jesus? Nós lemos um texto aqui do Evangelho de João, que eles chegam para João Batista, eles são enviados, a João Batista, e João Batista estava naqueles dias assim, era o nome do momento, era o nome. Hoje os pregadores costumam falar assim, os profetas, eles falam assim, Deus vai soprar o seu nome, você vai ser conhecido. João Batista era esse nome que realmente Deus tinha soprado naqueles dias. João Batista era aquele homem que pregava no deserto. A igreja dele não precisava estar bem localizada no centro da cidade, não. Ele pregava no deserto e as pessoas afluíam, multidões afluíam lá para o deserto. E quando a pessoa era tocada pela palavra, pela pregação de João Batista, a pessoa era batizada na hora. Ele falava assim: arrependei-vos e cada um de vocês sejam batizados para a remissão dos pecados. As pessoas se arrependiam, e eram batizados na hora, no mesmo momento a pessoa era batizada. E muitas vezes, quando as pessoas, ele via que estava muito fácil, ele dificultava um pouquinho, Ele falava assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então ele dificultava a situação um pouquinho, e as pessoas eram batizadas. Então afluía uma grande multidão. Cuidado que ele vai tocar em alguma coisa. Pega para mim, por favor, mais. Por causa se encostar nos fios, ele desliga tudo, nós não temos som mais. Aí acabou. Tá, irmãos. Então, irmãos, ele era aquela pessoa que a igreja dele estava no deserto e a multidão ia para ouvir a palavra. Não tinha mídia, não tinha nada disso. E a multidão afluía para ouvir João Batista. E aí as pessoas ficaram curiosas, ou talvez até sabiam lá no fundo, sabiam que João Batista era enviado por Deus, mas eles foram lá, os fariseus, os escribas, eles foram lá, enviaram uma equipe lá para perguntar: quem é você? Você, como nós lemos aqui no texto, quem é você? E a Bíblia diz que ele confessou e não negou, foi assim: eu não sou o Cristo. E aí eles continuaram perguntando para João Batista, e ele aproveita a oportunidade para falar da pessoa de Jesus, para revelar quem era Jesus àquelas pessoas. Mas eu queria meditar com você aqui sobre a nossa identidade em Cristo. A pergunta que fizeram para João Batista, quando eles perguntavam: quem é você? Se fizer essa pergunta para você nessa noite, qual será a sua resposta? Quem é você? Quem é o pastor Clóvis? Poucos dias atrás me perguntaram: Zé Carlos, quem é o pastor Clóvis para você? Eu respondi, falei: se ele não é o Cristo, nem é o Thales Roberto. Brincadeira. Quem é você, meu irmão? João Batista, primeira coisa que a gente vê no texto aqui sobre identidade, nós precisamos saber quem nós somos. João Batista sabia quem ele era, nós vamos chegar lá. Mas antes da gente saber quem a gente é, muitas vezes a gente precisa saber quem a gente não é. Quem você não é. Quando perguntaram a João Batista, ele não respondeu quem ele era, porque no fundo ele sabia que eles estavam pensando já que ele era o Cristo. E aí ele, conhecendo os corações, ele fala quem ele não era, porque
as pessoas já estavam falando sobre João Batista, né? Ele fala assim: eu não sou o Cristo. As pessoas estavam falando sobre o Cristo, falando que talvez João Batista seria o Cristo. Ou seja, as pessoas estavam falando alguma coisa de João Batista, estavam falando talvez que ele era uma pessoa que ele não era na verdade. Quantos de nós já ouvimos alguma coisa a nosso respeito? Alguém falou alguma coisa a nosso respeito que não era verdade? Quantos de nós, a minha geração, a gente não tinha essa frescura? Perdão. Esse negócio do bullying. Que bullying, que nada, meu irmão. Quando eu era criança, as pessoas rotulavam a gente. Se tivesse a orelha um pouco grande, eles falavam assim: ó, o Zé Orelhudo. Ó, o Zé da orelha torta. Né? Então assim, meu irmão, as pessoas falam da gente. Talvez você já ouviu muita coisa a seu respeito, mas que não era verdade a seu respeito. Talvez alguém falou alguma coisa uma vez sobre você, talvez falaram alguma coisa, inventaram uma calúnia, inventaram uma fofoca, qualquer coisa assim, e falaram alguma coisa que você não era aquilo. E a gente precisa saber, irmãos, o que a gente não é. A gente precisa saber, meu irmão, porque as pessoas vão nos rotular muitas vezes. As pessoas vão falar de alguma coisa, vão pensar alguma coisa da gente, muitas vezes. Por isso que a gente precisa saber, não, eu sei quem eu sou. E eu sei também quem eu não sou. As pessoas podem falar alguma coisa a seu respeito, agora você tem que ter firmeza, né, de saber quem você não é. Quantos de nós já ouviram na infância? Você é um burro, né? Você nunca vai conseguir nada na vida, você nunca vai virar homem, menino, né? Na nossa época era quase que comum essas palavras. Por isso que a gente precisa saber, como João Batista sabia, não, eu não sou o Cristo. E muitas vezes a gente também vai ouvir coisas assim positivas a nosso respeito, exageradamente, né? E a gente precisa saber também que a gente não é lá essas coisas não, né? Precisa saber a nossa limitação também. Tem um versículo que eu notei aqui, tem um versículo que diz assim, olha, porque pela graça que me foi dada, Paulo está dizendo lá em Romanos 12:3, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, meu irmão, você não precisa pensar de você também além daquilo que você é realmente. Pense com moderação a seu respeito. Então, meu querido, a primeira coisa, a gente precisa saber quem eu não sou. Eu não sou aquilo que falaram. Quando a gente foi num congresso no CPL no ano passado, o pastor Telmo, ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, na ministração lá, Deus falou no coração dele, ele anotou e mostrou. E ele falou assim, Zé Carlos, o pior é que às vezes as pessoas falam da gente uma coisa que a gente não é. E ele falou assim, mas eu não estou falando de coisa negativa não, de calúnia, não é nada disso não. É que às vezes as pessoas olham para a gente também, principalmente nós somos pastores, e vê o pastor como um superstar, um super-homem, pessoa que não tem problema, né? Pessoa que aguenta tudo, né? Há pouco tempo alguém falou assim para mim, ô pastor, o senhor não aguenta, o senhor é pastor. Pastor também, meu irmão, é humano. Pastor também é de carne e osso. Pastor também se ofende. Então não pensa assim, não pensa. A gente não pode esperar, né? Às vezes as pessoas pensam que a gente é uma coisa que a gente não é, no sentido até positivo.
Então, meu irmão, não deixe também as pessoas pensar que você é aquilo que você não é. Mesmo que as pessoas estejam te colocando lá em cima, né? Caia na realidade, né? Entenda a realidade e fala assim, não, oh Deus, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Se eu sou alguma coisa, é por causa do Senhor. É apesar de mim, o Senhor tem feito isso na minha vida. É por causa dele, não é por nossa causa, meu irmão. Então João Batista sabia, estava falando uma coisa boa. Se ele era o Cristo, não, eu não sou o Cristo. Não sou o Cristo. Se fosse nos dias de hoje, tem muita gente hoje recebendo a glória que é para Deus. Segunda coisa, João Batista sabia, agora vamos entrar aqui. Ele sabia quem ele era realmente. Ele sabia a posição dele, ele sabia o lugar dele. Ele sabia o que Deus tinha para ele sabia do chamado dele, ele sabia do propósito, ele sabia quem ele era. E a gente precisa, meu irmão, saber quem a gente é. João Batista, ele vai responder assim, olha, eu sou a voz do que clama no deserto. Isso aqui, irmãos, é uma profecia que está lá em Isaías 40, no versículo 3. João Batista, ele nasceu com um propósito. Ele era, as mães dele, de Jesus, Isabel e Maria, eram primas, né? E quando a Maria engravidou, recentemente grávida do Espírito Santo, a gente já sabe, ela foi visitar a sua prima Isabel, que estava grávida de 6 meses. A Bíblia diz que um era feto, né, já uma criança formada, 6 meses já de gravidez, o outro era um embrião, Jesus. A Bíblia diz que as crianças saltaram no ventre de Isabel e no ventre de Maria. E João Batista veio com um propósito. Deus mostrou para o seu pai Manoá, que era sacerdote, e o propósito de João Batista era preparar o caminho do Senhor. Havia profecia acerca de João Batista, que ele era a voz do que clamava no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, ou seja, ele sabia que viria endireitar o caminho, preparar o caminho para que Jesus viesse logo em seguida a ele. E o ministério naquele tempo começava aos 30 anos de idade. E se você olhar para a vida de João Batista, ele começa a pregar, as multidões afluíam para o deserto, e aí, daqui a pouco, ele mexe lá com Herodes, né? Ele acusa Herodes, né, de adultério, e aí Herodes aproveita a oportunidade, e a mulher de Herodes, Herodias, né, que era uma mulher adúltera, que era casada com uma, mas que agora estava com aquele Herodes. E aí ela se sentiu ofendida porque João Batista colocou o dedo no nariz de Herodes, chamou ele de adúltero. E aí a filha daquela mulher faz uma dança maravilhosa na presença do rei Herodes. E o rei Herodes fala assim, ô minha filha, pede o que quiseres, até metade do reino eu te darei. E aí o que ela pede? Orientada pela mãe dela, Herodias, ela fala assim, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Então o ministério de João Batista é curto. João Batista estava preso, porque falou mal do Herodes, e agora eles vão lá e pegam João Batista e decapita a cabeça dele, e a cabeça dele é entregue para aquela mulher numa bandeja. E aí acaba o ministério de João Batista. Está acabando o ministério de João Batista estava preso, os irmãos vão lembrar. E aí está começando o ministério de Jesus, Jesus curando enfermo para todo lado. Então quer dizer, aí João Batista fala assim, vai lá e pergunta, fala para os discípulos, vai lá e pergunta, esse é aquele que havia de vir, ou nós havemos de esperar outro Messias ainda? E Jesus cura algumas pessoas e fala assim, fala para ele que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o evangelho. Fala para ele. E alguém que veio volta com a resposta para João Batista, fala, e João Batista entende, não, é Jesus mesmo, é aquele que eu batizei mesmo. Então, meu irmão, João Batista batiza Jesus, continua pregando, batizando ali,
E aí, ele morre e o ministério de Jesus está começando. Ou seja, o ministério de João Batista, segundo a maioria dos estudiosos, durou cerca de 6 meses somente. Ele foi preparado uma vida inteira para ter um ministério de 6 meses pregando o evangelho. E a Bíblia diz que dos nascidos de mulher, meu irmão, ninguém foi maior do que João Batista. Que o poder de Deus estava sobre a vida dele. É por isso que as multidões afluíam lá para o deserto. Que o poder de Deus estava sobre a vida de João Batista. Que eu estou dizendo, meu irmão, que João Batista sabia exatamente quem ele era. Quem ele era, ele sabia que ele era a voz que clamava no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ele sabia que ele era aquele que veio preparar o caminho do Senhor. E agora entra aqui uma situação. Como que João Batista sabia disso? Ah, pastor, foi Deus que revelou para o João Batista. Creio. Mas mais do que isso, irmãos, esses meninos, tanto Jesus quanto João Batista, eles eram e foram ensinados pelos pais. Eles foram ensinados pelos pais. Por isso essa palavra de Deus, irmão, eu nem sabia que ele ia falar sobre essa questão, esse cuidado que a gente precisa ter com as nossas crianças. Porque João Batista, meu irmão, ele sabia, ele conhecia a sua história. Ele conhecia e sabia que o pai dele, lá no templo, teve uma experiência com Deus, que Deus falou com ele, o anjo apareceu para o pai dele, falou que ele tinha uma missão especial, que ele seria a voz que clamava no deserto. Ele sabia quem ele era, porque os seus pais, meu querido, provavelmente os pais imprimiram isso no coração, na alma e no espírito de João Batista. Daí, meu irmão, a responsabilidade dos pais de ensinar os nossos filhos, de falar para os nossos filhos quem eles realmente são. Porque muitas vezes eles vão falar para os nossos filhos lá fora coisa que eles não são. Um dia eu tive que falar com o professor, falei assim, você amaldiçoa aqui, mas não tem problema, lá em casa a gente abençoa, a gente fala para eles que eles são inteligentes, que eles são uma bênção. Né? Tem que ser, irmão. É os pais que vão falar para o filho. Às vezes o filho vai ouvir coisa lá fora, vai ouvir os meninos falando. E quantas pessoas, irmãos, não entraram às vezes para o mundo do homossexualismo por causa de bullying lá fora. Aquela coisa assim, seu mariquinha, seu mulherzinha, e não sei o quê. Quantas pessoas, agora cabe nós aos pais. Ensinar, imprimir nos nossos filhos quem eles realmente são em Deus. Quem eles são realmente em Cristo Jesus. João Batista sabia exatamente quem ele era. Foi Deus que trabalhou na vida dele, foi Deus. Mas Deus usou os pais e Deus continua usando os pais, meu irmão, para ensinar para os filhos quem realmente eles são em Cristo Jesus. João Batista sabia quem ele era. Precisamos, irmãos, falar, nós pais, falar e ensinar para os nossos filhos quem eles são em Deus. E você, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, que não sabe quem você é, que talvez já até ouviu mentiras a seu respeito. E a mentira, meu irmão, uma mentira dita muitas vezes, ela acaba se tornando uma verdade para muita gente. Quando aquilo é repetido, principalmente na nossa vida de criança. Quando a gente cresce ouvindo mentira, você não vai ser nada, você não vai conseguir nada, você nasceu para ser pobre, você não, isso aí, meu filho, não é para nós não, meu filho, nós somos pobres. Tantas outras coisas que a pessoa vai ouvindo, aquilo vai imprimindo na alma da pessoa, vai se tornando fortalezas na vida da pessoa. Quando os pais falaram, minha filha, você vai ser uma prostituta, eu conheço a história de um pai que falava isso para si, vocês são prostituta. Infelizmente, a maioria se tornou. A maioria das filhas. Por isso a gente precisa saber, quem nós somos. Quem você é. Quem você é. O que você está fazendo aqui neste mundo. O que Deus te trouxe neste mundo? Quem você é, meu irmão? Precisamos saber, eu vou citar algumas verdades que bem rápido. Os irmãos têm acesso ao WhatsApp lá da igreja, o grupo.
Eu até coloquei lá algumas coisas assim, que nós somos em Cristo Jesus e que a gente precisa saber que a gente é. Vou citar rápido, são muita coisa. É muita coisa, algumas coisas assim, básicas que eu peguei aqui para a gente saber. Primeira coisa, quem entregou sua vida para Jesus, você é filho de Deus. Filha amada de Deus. Lá em 1 João diz assim, ó, quão grande amor nos tem concedido o Pai, pelo fato de nós termos nos tornado filhos de Deus. Nós somos ser filha amada de Deus. O diabo falou outra coisa para você, se as pessoas falaram, você é filha de Deus. Nós somos amigos de Jesus, lá em João 15, versículo 15, ele fala assim, já não vos chamarei de servo, mas vos chamo de amigos. Você é justificado, meu irmão, você que entregou a sua vida para Jesus. Você é justificado dos seus pecados, você não precisa mais carregar o peso da culpa dos seus pecados, não, meu querido. Você já foi justificado em Cristo Jesus. Você está unido com Cristo, você é um com Ele, está lá em 1 Coríntios 6, versículo 7. Você foi comprado por um bom preço e pertence a Jesus, está lá em 1 Coríntios 6, 19 a 20. Você é membro do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27, escolhido e adotado como filho, filha amada de Deus. Efésios 1, 3 a 8, redimido e perdoado de todos os seus pecados, meu irmão. Não existe pecado que Deus não perdoe. Não existe pecado que Deus não perdoe. Isaías 43, 25, Deus fala assim, eu mesmo sou que apago os seus pecados. Sou que apago as suas transgressões e dos seus pecados. Eu não me lembro mais, não importa o seu passado, a sua vida pregressa. O passado não importa, meu querido. Uma vez que você entrega a sua vida para Jesus, você é lavado, é purificado no sangue do Cordeiro. Amém? Você é perdoado. Você é redimido e perdoado de todos os pecados. Colossenses 1, versículo 13 e 14. A Bíblia diz lá que Deus rasgou a cédula, rasgou a promissória que era contra nós, rasgou a nossa dívida e cravou a dívida na cruz do Calvário, meu irmão. Você é redimido e perdoado. Você é completo. Em Cristo Jesus nós somos completos, irmãos. Nós somos pessoas completas e apesar das nossas falhas, você está falando assim, mas pastor, eu tenho tanta falha na minha vida, pastor, o senhor não me conhece, pastor. Mas quando você entrega a sua vida para Cristo, meu querido, o próprio Cristo, Ele completa, o Jesus que habita em mim, que habita em você, Ele completa e supre aquilo que estava faltando na nossa vida, quando a gente abre o coração. Você é completo, Colossenses 2, versículo 9 e 10, não falta nada em você. Você tem acesso direto ao trono da graça, está lá em Hebreus, capítulo 4, de 14 a 16. Nós temos acesso, meu irmão. Qualquer pessoa, meu irmão, é o mesmo acesso que o pastor Zé Carlos tem, que o pastor Clóvis tem. É o mesmo acesso que você tem à presença de Deus. Você não precisa de ninguém para te conduzir à presença de Deus. Não, qualquer hora, em qualquer lugar que você clamar, você pode estar diante do trono da graça de Deus. Desfrutar da graça de Deus sobre a sua vida. Nós estamos livres da condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2 diz assim, agora pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está livre da condenação. Lá em Romanos 8 mesmo fala assim, quem os condenará? Pois é Cristo Jesus quem morreu e ressuscitou, pelos nossos pecados, meu querido. Quem pode te condenar? Por isso você já viu aqui na Igreja Batista Luz e Vida, alguém tomar o cálice da mão de uma pessoa. Você já viu aqui? Não viu, não vai ver. Porque, meu irmão, nós não somos juízes sobre isso. Acontece, alguma pessoa assim não está bem informada e tal, talvez não é nem membro da igreja ou de igreja nenhuma, está visitando, pegou o cálice ali, tomou o pão. Não é ninguém vai chegar lá para falar para você, você não pode, porque, meu irmão, quem nos condenará?
Quem vai te condenar? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes ressuscitou pelos seus pecados. Há muitos anos atrás, quando tinha um menino da minha igreja chamado Joãozinho, hoje é o João, né? Ele não é tão pequenininho mais, né? Casou, é pai. E aí a mãe dele, ele era adolescente, e acontece muito isso com adolescente. A mãe dele falou assim: Laodiceia, o pessoal assiste as lives aqui, depois vai, pastor, falou meu nome lá. Senta perto do Joãozinho, Laodiceia. A gente estava indo na sede, ainda bem que eu era pastor da congregação, esse dia a ceia foi na sede. Senta perto do Joãozinho, não deixa o Joãozinho tomar ceia, Laodiceia, porque ele não está preparado para tomar ceia. Joãozinho está muito rebelde. Coisa de adolescente. E aí a Laodiceia sentou lá vigiando o Joãozinho, o pastor que não sabia de nada, o outro pastor presidente da igreja, pastor Fanuel na época. Ele falou assim: irmãos, vocês acreditam, irmãos, que tem gente que coloca até alguém para vigiar o outro, para o outro não tomar ceia, para não deixar o outro tomar ceia? A Laodiceia desistiu e deixou o Joãozinho tomar ceia, né? E citou aquele texto, falou assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ô, meu irmão, quem vai te condenar? Como é que eu posso condenar alguém? Como é que eu posso tomar o cálice de alguém sem conhecer o coração da pessoa? A pessoa pecou, antigamente era assim na disciplina. Ceia, irmãos, nunca foi orientada por Deus, por Jesus, pelos discípulos, pelos apóstolos, como instrumento de disciplina na igreja. Quem é nós, pecadores, o homem mortal, para falar assim: ó, você não pode tomar ceia? A ceia é nossa, meu irmão, é do Senhor. Não é um instrumento de disciplina, é um instrumento de celebração. Celebrar é a morte do Senhor até que Ele venha, não é? Celebrar a morte do Senhor. Então, meu querido, você está livre da condenação. Agora, pois, em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se a pessoa fala: pastor, eu estou em Cristo Jesus, pastor, eu sou crente, pastor, quem sou eu, meu irmão? Tinha um irmão vindo na nossa igreja, recente, viveu uma vida difícil, complicada. Ele estava vindo na nossa igreja, entregou a vida para o Senhor Jesus Cristo. Mas o pastor Clóvis, estivemos lá, e eu e o pastor Clóvis, o Gumercino, é uma pessoa que bebia, a vida inteira bebeu, né? Mas naqueles dias ele começou a vir para a igreja, estava vivendo sobriamente, né? Sabe quando, quem estava aqui na igreja que observou, viu que a pessoa, ele chegava embriagado nas primeiras vezes, sentava ali atrás, daqui a pouco já chegou limpinho, arrumadinho e tal. E aí, nós visitamos ele lá numa sexta-feira, não lembro se foi do domingo para segunda, alguma coisa assim, que o trem pegou ele na linha. Ele morava do lado da linha, estava com a bicicleta, e ele morreu, veio a óbito. E algumas pessoas falaram assim que, foi suicídio, né? Eu pessoalmente não acredito que foi suicídio. A família dele testemunhou assim, a alegria que estava no coração dele, aquela alegria, a mudança. Ele procurou, foi visitando todos os parentes assim, testemunharam lá, né, pastor Clóvis? Fizemos o culto fúnebre dele, meu irmão, naquela certeza de que aquele homem foi salvo por Jesus Cristo. Eu não creio que ele suicidou-se, né? Aconteceu alguma coisa que não está, ninguém viu nada. Mas o que eu quero dizer, meu irmão, que se alguém está em Cristo Jesus, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, aqui na igreja a gente sempre fala, pode entrar bêbado, só acompanha o bêbado, os diáconos já sabem disso, eles fazem isso. Só acompanha, senta perto dele, mas a gente trata com amor, trata com carinho, porque você nunca sabe, meu irmão, nunca sabe qual vai ser o futuro daquela pessoa, o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa. Pastor, mas o senhor não está vendo, pastor, que esse homem está bêbado? Quantas vezes já ouvi isso, meu irmão? Pastor, você está perdendo seu tempo aí? Não quer nem saber, meu irmão. Eu estou amando as pessoas como Jesus amava as pessoas. Quando a gente dá atenção para alguém, né? E eu sempre penso nisso, meu irmão. Se a gente não for fiel no pouco, ministerialmente falando,
Eu sempre penso, por mais simples que seja a pessoa, mas se eu não for fiel ao meu chamado, quando se tratar de pessoas simples, como Deus vai me confiar coisas maiores? Mais pessoas, se eu não estou cuidando nem daquele pequenino que Deus está mandando, como é que Ele vai me confiar mais, meu irmão? Então, meu irmão, nenhuma condenação há. Não existe condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Outra coisa, a pessoa que está em Cristo Jesus, que sabe quem realmente ela é, você sabe quem você é, você tem que entender, meu irmão, que você está em Cristo Jesus, que você ama a Deus e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você sabe quem você é. Tudo vai cooperar, pastor, mas aconteceu uma coisa tão triste, pastor. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem está em Cristo Jesus é aquela pessoa, eu estou certo de tudo coopera, pastor. Em Cristo Jesus eu sou um cidadão do céu. Filipenses 3:20 diz que a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Salvador. Nossa pátria, nós somos cidadãos do céu, é isso que você é. Eu sou nascido de Deus, essa palavra aqui é tremenda, meu irmão. Eu sou nascido de Deus, e o maligno não me toca, está lá em 1 João 5,18. O maligno não tem poder para tocar em você, você é nascido de Deus. Nós estamos falando de quem nós somos, irmãos. Nós somos nascidos de Deus, e o maligno não nos toca, não tem poder sobre a sua vida. Eu sou um ramo de Jesus, lá em João 15, versículo 15, que diz que ele é a videira e nós somos os ramos, né? E o nosso pai é o agricultor. Eu sou escolhido para dar fruto. Você, meu irmão, é uma pessoa, minha irmã, é uma pessoa escolhido para dar fruto para Deus. Está lá em João 15:16. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Morada do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando daquilo que nós somos, irmãos, em Cristo. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos ministros da reconciliação. 1 Coríntios 15:17-21. Nós somos feitura de Deus, está lá em Efésios 2:10. Feitura de Deus, ou seja, nós somos parecidos com Deus, né? Feitura de Deus. Lá em Efésios 2:6 diz assim: nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Assentados com Cristo. Ou seja, nós estamos acima das circunstâncias, muitas vezes, aqui nessa terra, porque nós estamos assentados com Cristo. E para encerrar, a Bíblia diz que nós temos um poder em Cristo Jesus. Filipenses 4:3 diz o quê? Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Isso é poder, irmãos. Isso é poder. Quando você conhece uma pessoa humana aqui na terra, e alguém fala assim, aquele ali tem poder, significa que ele pode fazer muita coisa. Não pode tudo, não. Mas você, como servo de Deus, a Bíblia está dizendo que você tem um poder, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. João Batista sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era em Cristo Jesus. Ele sabia quem ele era em Deus. E para encerrar aqui, está na hora, João Batista sabia o propósito da sua existência. Está no texto lá de João que nós estamos meditando aqui. A Bíblia diz lá no versículo 29-31, diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, pois já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Ele está falando assim, olha, a fim de que ele fosse manifestado a Israel.
Foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu batizava lá no Rio Jordão. Foi por isso que eu batizo no Rio Jordão. É para manifestar Ele, Jesus, a Israel. Então, meu irmão, João Batista sabia o propósito da sua existência. Você, meu irmão, precisa saber o propósito da sua existência. O que você está fazendo aqui neste mundo? Qual o propósito? Né? Talvez tanta coisa já aconteceu na sua vida. Qual o propósito disso tudo? Qual o propósito de tanta gente ter morrido e você ter permanecido aí durante essa pandemia? Qual o propósito? Eu aprendi nessa pandemia, meu irmão, algumas pessoas morreram porque tinham cumprido um propósito de Deus aqui na terra. E outros permaneceram. Conheço 2 pastores que ficaram ruins, entubados. Pastor Chicão partiu para encontrar com o Senhor. Pastor Francisco. E o pastor Hélio ficou igualmente. E o pastor Hélio sobreviveu. E aí eu digo assim, Deus tinha cumprido já o propósito na vida do pastor Francisco. Mas Deus tem algo ainda a fazer através da vida do pastor Hélio nessa terra. E a gente precisa entender, meu irmão, o propósito. Qual o propósito que eu estou aqui neste mundo? O que eu estou fazendo aqui neste mundo? João Batista sabia disso. Olha, foi para isso que eu vim. Eu vim batizando para revelar Ele, para mostrar Ele para Israel, para mostrar Ele para a humanidade, para apontar para Ele. Por isso que ele dizia, eu não sou o Cristo, Ele é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele veio justamente, meu irmão, para revelar. E o versículo 29, para mim foi o ápice da carreira de João Batista. Do ministério de João Batista, porque apesar de ser primo de Jesus, um foi criado numa região e o outro foi criado numa outra região. E eles só encontraram naquele dia, quando João Batista está batizando lá no Rio Jordão, e ele vê Jesus chegando, o que ele fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu acho isso aí lindo, irmãos, porque ali era o cumprimento do propósito de João Batista. Era o cumprimento da sua existência. É aquilo ali, olha, eu existi até hoje para fazer isso aqui. Eu existi até hoje para apontar para vocês, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E logo depois João Batista é preso e decapitado, meu irmão. Então foi o auge, foi o ápice do ministério de João Batista, quando ele estava ali apontando para Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o propósito do mundo. A coisa melhor que existe, irmão, é quando você está cumprindo o propósito de Deus. Quando você está vivendo o propósito de Deus, é a coisa mais linda do mundo, meu irmão. Quando eu estou pregando aqui, eu sei que eu não estou pregando porque eu tenho muita capacidade, não é nada disso não. Eu sei quem eu não sou, e sei também quem eu sou, e sei de onde Deus me tirou, né? Mas não tem nada mais gratificante, meu irmão, quando você está cumprindo o propósito de Deus na sua vida, quando você encontra o seu chamado. Olha, eu existo para isso, é para isso que Deus me trouxe ao mundo, é para isso que eu passei por tanta coisa que eu passei até aqui, foi para cumprir este propósito aqui da minha existência. Então, meu irmão, você precisa saber o propósito da sua existência. Como, pastor? É perguntando para Deus, é abrindo bem os olhos espirituais, né? Abrindo bem os seus ouvidos espirituais para ouvir de Deus, para perceber, para ter percepção, não, o que Deus quer fazer com a minha vida? Por que eu tenho essa profissão que eu tenho? Né, irmã Luciene? Está lá fazendo, massageando o cabelo das clientes, né? O Kate também trabalha nessa área, citando. Pode estar lá, talvez o propósito é esse, da sua existência. É só fazer o cabelo dos outros, só fazer escovinha a vida inteira. Não, às vezes, mas o propósito, uma coisa que eu tenho aprendido, um dia eu falei isso com o Luiz, né, Luiz?
Que eu tenho aprendido, irmãos, que o propósito natural nosso, que é a profissão, que é aquilo que Deus permite que a gente faça, como, por exemplo, a nossa profissão, uma faculdade, um estudo, alguma coisa assim, é o propósito natural. Mas esse propósito natural existe para servir ao propósito espiritual de Deus. Né? Você pode estar ali no salão, abençoando, Deus abençoa, como intercessora, como intercessor. Vou estar lá, a Luciene lá, tratando lá das gargantas do pastor, e abençoando, Deus abençoe esse pastor, abençoe essa voz de taquara rachada desse pastor, Senhor, tem misericórdia. E assim é cada um, meu irmão. Deus quer que cada um da gente, muita gente pensa assim, que propósito, ministério, é só pregar com o microfone na mão, meu irmão. Isso aqui, algumas pessoas são chamadas para fazer isso aqui, para pastorear uma igreja, mas os demais, todo mundo não tem propósito, não, meu irmão. Cada crente, nós já falamos sobre isso aqui, sobre os dons. Cada crente foi capacitado por Deus com dons espirituais, com talentos às vezes naturais, né? E você vai usar esse propósito natural que Deus colocou na sua vida, no seu serviço, seja o que você estiver fazendo, você vai usar isso, meu irmão, para cumprir, para servir ao propósito espiritual, que é de revelar o Salvador, como João Batista fazia. O meu propósito é revelar o Salvador, o meu propósito é apontar para Jesus, o meu propósito é falar assim, olha, tem uma solução para a vida de vocês, esse aqui, ó, ele é a luz do mundo, né? Tem uma solução. Então, meu irmão, João Batista conhecia o propósito da sua existência. Eu desafio você a partir de hoje, começar, Deus, o que o Senhor quer me usar? Qual é o propósito? E aonde você estiver, meu irmão, lá em Eclesiastes 9:10, diz assim, tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as suas forças. E talvez você sabe que Deus te criou com um propósito, você tem dons, e talvez tem talentos que estão enterrados, talvez. Oh, meu irmão, você já sabe. Você já sabe qual é o propósito. Usa isso que Deus te deu, meu irmão, para glorificar a Deus. Usa isso que Deus te deu como João Batista. João Batista sabia, eu existo para revelar o Salvador a Israel, e posteriormente a humanidade vai conhecer esse Salvador. Eu existo para isso. E no final de tudo, meu querido, o final de tudo, a conclusão de tudo, é a glória de Deus, é que o nome de Deus será glorificado através da minha vida e da sua vida, quando realmente a gente entende o propósito da nossa existência e a gente se rende. Deus, eis-me aqui, eu quero fazer aquilo que o Senhor quiser que eu faça, seja lá no meu trabalho secular, eu vou ser uma bênção lá, eu vou abençoar a vida das pessoas, vou orar, vou interceder, vou falar de Jesus, seja lá na faculdade, na escola. Meu irmão, você precisa entender o propósito da sua existência. Você não está aqui passando férias neste mundo, você não veio aqui para ser feliz neste mundo apenas, você veio aqui para cumprir um propósito de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Romanos 14, 7, 8 diz assim, porque nenhum de nós vive para si mesmo. Olha só a visão que Paulo tinha, ó, nós não podemos viver nossa vida só para nós mesmos, egoisticamente para nós mesmos, irmãos. Nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo, para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Servo de Deus é assim, meu. Se vive, vive para Deus. Se morre, morre para Deus, né? Se morre para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Isso aqui é a convicção que cada crente tem que ter, meu irmão. Eu vivendo ou morrendo, o que importa é que eu sou do Senhor. Amém? 1 Coríntios 10, 31 diz assim, assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer, seja para glorificar a Deus, meu querido. Descubra o propósito, realize o propósito de Deus para a sua vida. Fique de pé, quero orar por você. Pai,
Em nome de Jesus, meu Deus. Talvez tem pessoas aqui, meu Deus, que têm dificuldade, meu Deus, de saber quem é. Talvez tenha até pessoas aqui nessa noite, meu Deus, que ao longo da sua vida ela ouviu muita coisa. Talvez rotularam essa pessoa, colocando, estabelecendo talvez uma visão no reino espiritual, de algo que esta pessoa não é. Mas o Senhor trouxe essa pessoa aqui para que ela entenda nessa noite quem ela é em Cristo Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que a gente, cada um de nós, saiamos daqui, não, eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus, eu sou importante, eu sou lavado, eu sou remido no sangue do Cordeiro, e eu vou fazer a diferença neste mundo, eu vou cumprir o propósito para o qual Deus me criou, para o qual eu existo aqui nessa terra. Abençoe, meu Deus, cada vida, cada coração, Pai. Toma nas tuas mãos, Pai, que esta palavra possa continuar causando mudança, causando transformação. Se tem alguém aqui que carrega uma culpa, meu Deus, por causa de algum pecado, e aquela palavra que foi ministrada, eu volto a dizer agora, Pai, que agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu querido, minha querida, se você talvez carrega um peso, um pecado, que você pensa assim, não, pastor, já fiz tanta coisa errada que não tem jeito para mim não. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça. Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, meu querido, eu te aconselho, entregue a sua vida para o Senhor neste momento. Entregue o seu coração para Deus. Fala, Deus, entra no meu coração, entra na minha vida. Eu te confesso como meu Senhor, como meu Salvador. Me perdoa dos todos os meus pecados. E Ele te perdoa, meu querido. E transforma você numa nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Você é uma nova criatura a partir de agora, no nome de Jesus. Se você ora convidando Jesus de todo o seu coração, você é uma nova criatura. Tudo se fez novo na sua vida. E você vai encontrar o propósito, vai compreender o propósito da sua existência aqui nessa terra, que é de servir a Ele, que é de fazer a vontade dEle, que é de fazer o Senhor Jesus conhecido de todos que conviverem com você e passarem pela sua vida. No nome de Jesus, eu abençoo cada vida neste lugar, Pai, que seja abençoado. Cada um de nós saímos daqui, Pai, com a convicção que nós somos filhos amados, perdoados, que não existe nenhuma condenação, Pai, contra nós. Meu Deus, que cada um de nós saímos daqui, meu Deus, ciente que o Senhor nos chamou para um propósito. A nossa existência aqui na terra não é em vão, meu Deus, mas nós vamos cumprir o propósito e a vontade do Senhor nessa terra, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão com o Santo Espírito do Senhor seja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam